Lá, vamos dar continuidade à resolução das questões do ENAD. Essa é a questão 2019, a questão 15, e ele fala assim: atualmente as organizações estão inseridas em ambientes com mudanças contínuas, e nesse cenário, planejar estrategicamente é uma alternativa para que se mantenha competitivas no mercado. A escolha da estratégia correta é um dos grandes diferenciais em tempos de crise. O quadro a seguir apresenta um conjunto de estratégias que podem ser utilizadas pelas organizações para alcançar uma nova posição no mercado a longo prazo. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir. Bem, a gente vai começar observando o quadro que ele apresentou, que é esse quadro daqui, foi retirado do livro Vantagem Competitiva, Criando e Sustentando Desempenho Superior, de Porter. Bem, aqui ele fala sobre baixo custo, no âmbito de vários segmentos e de um segmento em particular, e de diferenciação, no âmbito de vários segmentos e um segmento em particular. No primeiro item, ele fala que na estratégia denominada liderança no custo total, que seria esta daqui, aí ele fala assim: considera-se que a organização tem um escopo amplo e atende a muitos segmentos e que suas fontes de vantagem incluem a busca de economia de escala, tecnologia patenteada e acesso preferencial a matérias-primas. Realmente no âmbito de vários segmentos, e para ter essa liderança no custo total, é dito que realmente a estratégia precisa ter acesso à economia de escala, que são aquelas fabricações em larga escala para redução do preço unitário, ou mesmo compras, né, em larga escala para poder reduzir o custo das matérias-primas também. Então, essa tecnologia patenteada dá, né, um diferencial e o acesso preferencial às matérias-primas. Então, a alternativa seria verdadeira. Na segunda, ele fala na estratégia denominada diferenciação, que seria essa daqui. A gente vê vários âmbitos de diferenciação. A organização seleciona um ou mais atributos considerados importantes em seu segmento-alvo, posicionando singularmente para satisfazer tais atributos. Então, é justamente isso, né? Ele procura se diferenciar, né? E alcançar, naquele segmento-alvo, ele ter um diferencial, atributos que são especiais, como, por exemplo, um smartphone, né? Que pode ter ali vários diferenciais, como, por exemplo, o iPhone, né? Que ele tem atributos como design, uma facilidade de acesso, algumas coisas que são atributos que são bem importantes nesse segmento-alvo. E aí, por isso, ele consegue realmente cobrar um valor mais alto, né? Não focar no custo, mas na diferenciação. Então, a alternativa 2 estaria correta. Quando se utiliza a estratégia denominada enfoque em custos, a organização procura uma vantagem de custo em seu segmento-alvo. Então, segmento particular, baixo custo. Então, a 3 também seria verdadeira. Já na quarta, na estratégia denominada enfoque em diferenciação, a organização procura uma vantagem de diferenciação em seu segmento-alvo. Então, apenas no seu segmento-alvo, ela procura um enfoque em diferenciação. Assim, a letra correta seria a letra E, que fala que as afirmações 1, 2, 3 e 4 são afirmações verdadeiras. Então, nessa segunda questão aqui, a gente vai falar sobre a questão 17 de 2019, e ele fala o seguinte: a competência da empresa para prever cenário e planejar produção determina a sua sobrevivência e seu crescimento. Considerando esse contexto, avalie as afirmações a seguir. São variáveis para cálculo da previsão da demanda da empresa os dados históricos de venda e de demanda, com certeza, né, gente? Pedidos de contratos assinados, você fez ali um acordo, né, de fornecer certo pedido. Prognóstico de força de venda e prognóstico de especialistas e tendências de mercado. Bem, essa alternativa primeira me parece bastante certa, tá? Realmente tudo isso é importante para o cálculo de previsão da demanda. No 2, ele fala aqui, são variáveis para cálculo de capacidade de produção da empresa, o maquinário disponível, com certeza, né, o maquinário disponível vai
ajudar ali a dizer para a gente como é que vai ser essa capacidade de conseguir produzir, o número de funcionários, com certeza a mão de obra tem impacto na capacidade de produção e as estações de trabalho. Então, essa segunda também está correta. Aqui a terceira afirmação ele fala: para o cálculo dos níveis de estoque de uma empresa, são variáveis informações sobre promoções e descontos. Não, né? Não tem confiabilidade dos equipamentos. Não, né? Para você calcular nível de estoque, você não precisa dessas informações, elas não são variáveis que são importantes. Assim, a gente pode ver que as duas primeiras são verdadeiras e a terceira é falsa, tendo assim a resposta correta como a letra C. Apenas a 1 e a 2 são respostas corretas. Agora vamos dar continuidade para a nossa resolução de questões do ENAD. A gente veio aqui para a parte de gestão ambiental e sustentabilidade. Na aula passada a gente tinha feito essas duas primeiras questões e agora a gente vai fazer essa daqui, que foi a terceira questão de 2019. E ele fala: na história da civilização humana, a agricultura esteve relacionada à origem de um fenômeno que se tornaria o marco da economia alimentar, o aumento demográfico. Isso é, a quantidade de pessoas no mundo aumentou. Entretanto, apesar de toda a força civilizatória da agricultura, muitos povos tornaram-se vulneráveis por falta de alimentos. Mesmo com o aumento do volume de alimento, o número de indivíduos subnutridos é grande, como demonstrado pelos dados estatísticos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A análise dos dados revela que até 2014, a quantidade de pessoas desnutridas no mundo estava diminuindo. Porém, entre 2015 e 2017, esse número aumenta. Bem, esse texto é Lima, né? E ele fala do livro Segurança Alimentar e Nutricional, Sistemas Agroecológicos são a mudança que a intensificação da ecológica não alcança. Não é numa revista, né? Aqui, ó, Ciência e Cultura, tá? Ele fala: considerando a segurança alimentar e a nutrição do mundo, avalie as afirmações a seguir. O conceito de segurança alimentar e nutricional admite que a fome e desnutrição são problemas de oferta adequada, motivo, garantia de alimentos saudáveis, respeitando-se diversidade cultural e a sustentabilidade socioeconômica ambiental. Então, aqui ele dá um conceito, né, sobre o que é segurança alimentar e nutricional, que envolve várias coisas, né, inclusive as questões de diversidade cultural e as questões socioeconômicas e ambientais, tá? Então, essa primeira alternativa ela é verdadeira. Depois a gente vem para a segunda e fala aqui: a segurança alimentar e nutricional compreende a produção, a disponibilidade de alimentos, bem como o acesso à alimentação adequada e saudável. Também é verdadeira, né? Como ele fala aqui no texto anterior, isso é verdadeiro, tá? Aqui a terceira ele fala: ó, a escassez da oferta de alimento nas últimas décadas. Bem, a gente já lê lá no texto, tem uma coisa falando que houve o aumento de alimentos, né? Então, não houve aumento, né? Aí fala assim: decorre da falta de processo de produção e disseminação tecnológica. Bem, tem evolução, né? No processo de produção houve evolução. Inclusive, ele fala que antes de 2014 tinha reduzido o número de pessoas desnutridas, né? E ele fala aqui que não, que tem falta de processo de produção e disseminação tecnológica, que garante a produção no campo frente às mudanças climáticas. Então, essa alternativa está incorreta, principalmente porque ele fala que existe escassez de oferta de alimento nas últimas décadas e nem sempre foi assim. O que acontece muito é a falta de acesso de algumas pessoas a essa alimentação que é adequada e saudável. E isso não se dá pela falta de alimentos ou pela falta de processo.
muitas vezes está relacionada com outros aspectos, como aspectos socioeconômicos. Então, as duas alternativas corretas são a 1 e a 2, e a alternativa 3, ela está incorreta. Vamos agora aqui para a próxima questão, que foi a questão 23 de 2019. Então, começa falando assim: o volume crescente e a complexidade de resíduos gerados atualmente, em decorrência da economia moderna, representam um sério risco para os ecossistemas e para a saúde humana. Todos os anos, estima-se que 11,2 bilhões de toneladas de resíduos são coletados em todo o mundo. Isso foi disponível, foi acessado em 6 de junho de 2019, né? E aí tem outro texto. A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas nacionais e internacional, devido à expansão da consciência coletiva com relação ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas. Após 20 anos de discussões no Congresso Nacional, a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da Lei 12.305 de 2010, marcou o início de uma forte articulação institucional entre 3 entes da Federação: União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade em geral, na busca de soluções para problemas de gestão de resíduos sólidos. Então, nesse texto, avalia as afirmações a seguir. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nossa PNRS, contém instrumentos importantes tanto para permitir ao país o avanço necessário no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos, quanto para promover sua gestão e sua correta destinação. Bem, isso é verdade, né? Tem diretrizes, metas de gerenciamento ambiental que elas têm que ser cumpridas em todo o território nacional. Então, esses principais problemas, eles conseguem ser combatidos com a nossa PNRS, tá? E ela realmente contém instrumentos importantes para isso. Aí a segunda fala: a produção mais limpa é uma estratégia mais antiga do que a política de tratamento de resíduo de fim de tubo. Bem, isso não é verdade, tá? A produção mais limpa, ela foi lançada em 1989 pela UNEP e pela DTIE, que é a Divisão de Tecnologia, Indústria e Meio Ambiente, e a expressão end of pipe, que é fim de tubo, já tinha sido lançada em 1970, tá? Então, a produção mais limpa, ela é mais atual, mais moderna do que a de fim de tubo, certo? O que é a diferença dessas duas tecnologias? Bem, a produção mais limpa, ela pensa em não gerar o resíduo. Como podemos fazer para não gerar o resíduo? Já essa política de tratamento de fim de tubo é gerado o resíduo que a gente coloca ali no fim do tubo, no que vai sair da nossa indústria para poder tratar esse resíduo. Então, não produzir o resíduo é que vem do conceito da produção mais limpa, sendo assim um tipo de estratégia mais moderna, mais atual. Depois a gente vai para a afirmação 3. A logística reversa do pós-consumo é apontada na PNRS como elemento norteador de gestão de resíduos sólidos e trata procedimentos como reciclagem que podem trazer benefícios ao meio ambiente. Então, essa daqui também é verdade, tá? Existe descrito lá sobre a logística reversa e gestão de materiais e informações referentes a esses bens de consumo pós-venda, que são descartados pela sociedade em geral, e eles podem retornar ao ciclo produtivo através de reciclagem, né, como é apontado, tá? Então, isso também está previsto na nossa PNRS. Desta forma, a única que está falsa é a nossa afirmação 2, que afirma que a produção mais limpa veio depois do que ao tratamento de fim de tubo. Assim, a nossa alternativa correta vai ser a letra C, que fala que apenas a afirmação 1 e a afirmação 3 são verdadeiras. Falando um pouquinho sobre engenharia de produção social e organizacional, vou dar continuidade para a nossa aula, né? Então, na aula passada a gente fez as duas primeiras e eu vou vir para essa aqui agora. Um gerente de projetos atua no lançamento de novos produtos em uma empresa fabricante de telefones e outros dispositivos eletrônicos. Essa empresa utiliza a estrutura organizacional tipicamente funcional.
A empresa apresenta um grande volume de produção e cada lançamento de um novo produto significa, entre outras coisas, capacitar os operários de chão de fábrica para que possam realizar novas operações, correr risco de parar a linha de montagem, compartilhar recursos humanos de outras áreas das empresas e ter que lidar com cronogramas apertados. Com relação a esse perfil, esse gerente de projetos analisa a seguinte asserção e a relação proposta entre elas. Bem, na aula passada a gente já fez algumas questões com essa característica, né? Sempre quando você vê que tem esse porquê aqui no meio, você vai analisar a primeira, se ela é verdadeira, uma afirmação verdadeira, a segunda, e por fim você vai observar se realmente a segunda justifica a primeira. Então vamos lá. O profissional deve, além de conhecer profundamente os processos específicos da empresa, apresentar alguma competência como liderança, negociação, sociabilidade, capacidade de conciliar interesses e voluntariedade. Bem, essa alternativa ela é verdadeira, né? Para poder lidar com toda essa variação e com a equipe, é importante que ele tenha essas características. Tá? Aí aqui vem a outra afirmação. O desenvolvimento de projetos em empresas de produção em massa submete seus colaboradores a atividades repetitivas, o que gera resistência à mudança. Uma vez que os recursos humanos alocados hierarquicamente e as funções usuais da empresa dificultam a alteração entre eles em projetos transversais às linhas de produção. Então, esta aqui é uma justificativa para a primeira. Ele só vai conseguir convencer a equipe a realmente realizar essas atividades se ele tiver essas características daqui. Então, por aí, ele deve ser assim, porque a situação é essa. Então, a gente tem aqui a resposta correta com a letra A, que fala que as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta para a primeira. Dando continuidade, a gente vem para essa questão daqui, que é a questão 30 de 2011, e esse texto que fala, né, que EDI, que é a abreviação de Electronic Data Interchange, ou em português, intercâmbio eletrônico de dados, é um meio de transferência eletrônica de dados entre empresas, de um computador para computador, em formato padrão. Ou ainda é a transferência eletrônica de dados entre computadores de empresa participantes, dados estruturados dentro de padrões previamente acordados entre as partes. O EDI foi primeiramente adotado nos Estados Unidos, em 80, pelos setores de varejo e transporte, expandindo-se mais tarde para setores automotivos, farmacêuticos, entre outros. O processo de implantação da troca eletrônica de dados via EDI na empresa X teve início entre os anos 1993 e 1994. Na unidade pesquisada, esse processo ocorreu no ano de 1996, logo após sua fundação. Naquela época, o processo ocorreu sem grandes problemas, pois só havia um cliente conectado à empresa X via ID. No decorrer de novos anos, novos clientes passaram também a adotar o ID como uma forma de comunicação com a empresa X. E atualmente, a maioria dos clientes utilizava essa ferramenta para a troca eletrônica com a empresa. Antes da utilização do EDI, a empresa utilizava principalmente o telefone e o fax em envio de relatórios para comunicação com os clientes e fornecedores. O processo de adoção da EDI na empresa X originou-se principalmente devido à exigência de algumas montadoras, que definiram que seus fornecedores deveriam implantar o EDI se quisessem fornecer diretamente para elas. Além da atividade de envio de necessidade de produção pelos clientes, pedido de compra encaminhado aos fornecedores e emissão de envio de embarque e nota fiscal, o EDI é utilizado para visualizar a demanda acumulada, o que já foi entregue pela empresa, o que está em atraso, e os nomes dos clientes que estão esperando para ser atendidos. Ele é usado também para em atividades como programação de entrega, alteração de pedido, extrato de conta corrente, pagamentos, etc. Então, segundo o que explica estritamente o texto, uma vantagem relevante do EDI é acesso rápido a fornecedores. Bem, isso não está claro no texto, né? Porque ele fala que poucos fornecedores, né, que ficam lá totalmente ligados, tá? E estreito relacionamento entre empresas só que estão conectadas. Então, é incorreto afirmar que essa seja uma das vantagens do EDI. B. Redução do emprego do papel? Sim, com certeza, né? Uma das vantagens é a redução do uso do papel. Né? O texto
deixa isso claro. Utilização de tecnologia de ponta, bem, não deixa claro que isso é uma vantagem, né? Ele fala sobre mensagens estruturadas entre computadores em operações de empresas conectadas, sem especificar qual é a sua configuração. Portanto, a gente não pode definir que é uma tecnologia de ponta. E não constam, letra D, suporte ilimitado de comunicação. Não se fala sobre isso no texto, então é extrapolação. E é diminuição da importância dos vendedores, nem pensar, não tem nada falando no texto. Então, com certeza, a alternativa B seria a alternativa correta, que está explicitada no texto. Agora a gente vai para a parte de segurança do trabalho e ergonomia. E após ter passado por essas duas questões que já foram corrigidas na aula passada, a gente vai falar sobre essa questão aqui, a questão 14 de 2019. A questão 14 de 2019 do ENAD fala assim: a análise ergonômica busca adaptar as situações de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Conhecer a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real, que é a tarefa e a atividade, é essencial nos projetos de trabalho, uma vez que essa distância pode gerar consequências danosas à produtividade e à saúde dos trabalhadores. No projeto de trabalho, é importante analisar a margem de manobra resultante da tarefa, os modos operatórios adotados na atividade e, consequentemente, a carga de trabalho. Compreender o trabalho para transformá-lo, prática da ergonomia. Então, esse texto foi adaptado desse livro. E aí se fala sobre, nesse contexto, quando se aumenta a margem de manobra. Bem, o que é a margem de manobra? É o grau de autonomia ou liberdade que o trabalhador tem para executar o seu trabalho. Tá? Ele tem mais autonomia e liberdade para poder executar o seu trabalho. Aí se fala que quando acontece a carga de trabalho, os modos operatórios diminuem. Essa alternativa está falsa, porque a gente não pode garantir isso. Porque se ele tem mais autonomia, provavelmente vão aumentar as cargas de trabalho e as maneiras de operar. Então, a alternativa correta seria a letra B, que fala que a carga de trabalho aumenta e os modos operatórios. O restante das alternativas fala que a carga de trabalho aumenta, o modo operatório diminui. A carga de trabalho diminui, o modo operatório aumenta. E a carga de trabalho e os modos operatórios se mantêm inalterados. Nenhuma dessas três alternativas é verdadeira, porque quando você aumenta o grau de autonomia e liberdade que o trabalhador tem para executar esse trabalho, você vai aumentar tanto a carga de trabalho quanto os modos operatórios da execução dessa tarefa. Assim, a alternativa correta seria a letra B. A próxima questão, ela é a questão 16 de 2019, e ela fala assim: a ISO 45001 de 2018, norma de sistemas de gestão e segurança e saúde ocupacional, é uma ferramenta que pode apoiar organizações públicas e privadas em caso de sinistro ou situações irregulares, como incêndios e desabamentos. Considerando os requisitos dessa norma, avalie a afirmação seguinte: essa norma, além de um certificado, é também uma ferramenta preditiva. Bem, gente, essa afirmação ela é falsa, porque, como as outras normas, ela pode ser um certificado da empresa. Mas as operações de cada empresa têm características diferentes que necessitam de ferramentas preditivas, e a norma não é uma ferramenta preditiva. Então, essa primeira afirmação ela é falsa. A segunda fala que a seção de planejamento e controle operacional da ISO 45001 de 2018 determina que as empresas certificadas planejem, implementem, controlem procedimentos para os riscos identificados. Isso é real, isso é o que consta na seção 8.1 dessa norma, que tem exatamente esse texto falando que é isso que as empresas certificadas devem fazer, né? Identificar, planejar, implementar e controlar procedimentos para os riscos da organização que foram identificados. Então, a afirmação 2 ela é verdadeira. E a 3 fala: a referida norma determina que as empresas certificadas adotem medidas de
preparação e respostas para emergências. Então, ela também é verdadeira. Ela é o item 8.2, a seção 8.2 da norma. Assim, a alternativa correta seria a letra D, que fala que apenas a afirmação 2 e 3 são as verdadeiras. Aqui nós vamos tratar de mais uma questão de engenharia de produto, que fala sobre, ele dá um exemplo, né? Aqui, ó, problemas de engenharia de produção foram estudados em um polo com mais de 80 empresas produtoras de objetos fundidos, móveis, adornos, objetos decorativos e utensílios de cocção. O principal problema relatado pelos empresários referia-se à gestão e desenvolvimento do produto, GDP, tais como perda de participação no mercado e a não formação de uma identidade socialmente percebida. Essas atividades eram descoordenadas ou realizadas sem metodologia eficiente. Um projeto recente buscou aplicar ferramentas de GDP, já validadas em grandes organizações, nas empresas de pequeno porte, integrantes do polo. Por exemplo, o processo de desenvolvimento de produto orientado ao cliente, um método aplicável em conjunto com o método Quality Function Deployment, o QFD, e o CAD, Computer Aided Design. Desenvolveram 70 produtos e capacitaram-se 20 equipes de empresários e funcionários das empresas na aplicação da ferramenta de gestão orientadas aos seus negócios, conciliando o desenvolvimento de produtos de diferentes capacidades do processo produtivo aos nichos do mercado estudado. Os antigos produtos, muitas vezes copiados de concorrentes, eram pouco ergonômicos, com designs desatualizados. Os novos produtos têm design contemporâneo, agregam valor simbólico e são viáveis com os processos de produção disponíveis. Então, aqui diz a referência, né? E aí ele fala, diante do exposto, analisa as informações seguintes. Bem, primeiro ele fala, considerando a oferta existente no mercado de imobiliários fundidos nacionais, quanto às características de design, os novos produtos desenvolvidos pelas empresas no polo estudado passam a ter qualidade potencialmente melhorada. Sim, né? Foi utilizada metodologias, inclusive o QFD, que tem esse cuidado com a qualidade, então conseguem ter uma qualidade potencialmente melhorada. O planejamento sistematizado de produtos utilizando técnicas GPD pode levar à solução com maior valor agregado e direcionamento de produtos, novos produtos a nichos de mercado específico. É justamente o que ele diz no texto lá em cima, né, que houve esses novos alcance desses novos nichos. Então essa segunda alternativa, a afirmação também é verdadeira. A difusão das técnicas GPD para pequenas empresas pode viabilizar o direcionamento de seus produtos a nichos de mercado específicos de maior potencial de rentabilidade. Verdadeiro também, isso é dito aqui no texto em cima, tá? E a 4. O redirecionamento de linhas de produtos a nichos de maior rentabilidade, mantida a capacidade máxima de produção das empresas, compromete a escala de produção de produtos a preços populares. Bem, isso em nenhum local foi dito aqui em cima, né? E pelo contrário, a gente sabe que quando você utiliza essa técnica de GPD, ela é um conjunto de conhecimentos e habilidades técnicas que conseguem trazer produtos, né, pré-produzir produtos que são sustentáveis, economicamente, socialmente, ambientalmente. Portanto, é errado dizer que ela compromete a capacidade de ter preços populares. Então, a alternativa correta vai ser aquela que fala que as alternativas verdadeiras são a 1, 2, 3 apenas. Então, seria a resposta correta a letra A.